o resultado desse estudo vai transformar a sua vida. Ou se não, ao menos a forma de você encarar os treinos e sua alimentação. Isso se você se der o trabalho de assistir esse vídeo por completo. Então vamos lá, eu vou chamar esse estudo aqui de Peer Estudo. Ah, mas não é o estudo da PubMed que você postou aí, não, aquilo é só clickbait, tá? Só uma aí. Mas, de toda forma, eu acho que o conteúdo desse vídeo pode ser útil para você. Então vamos lá, qual que é o problema? Eu fiz uma colinha aqui. O problema, objeto desse estudo é o uso excessivo daquilo que as pessoas chamam de ciência do esporte e a complicação desnecessária do treinamento e da alimentação. No mundo fitness e de nutrição, cada vez mais nós somos bombardeados com uma enxurrada de informações, muitas das quais vêm acompanhadas desse selo de ciência do esporte, já que os influenciadores fitness se utilizam cada vez mais desse recurso. O problema, no meu entender, um dos problemas é como é que as pessoas estão interpretando esses estudos e aplicando a conclusão desses estudos nas suas vidas. Será que elas estão fazendo de maneira correta? E ainda que eles façam de acordo com a conclusão do estudo, será que essa é a maneira ideal para o contexto dessa pessoa? Porque os estudos eles podem servir para um grupo de pessoas, mas você pode ser exceção desse grupo. Por isso que eu digo, e esse é um dos pontos principais aqui, nada é mais importante, eu vou me aproximar da câmera, nada é mais importante do que a experiência prática, ela é soberana. Inclusive a ciência, inclusive as instruções do seu personal trainer, inclusive o entendimento do treinador PhD XPTO. Nada é mais importante do que a experiência prática. E a ciência, por mais robusto que possa ser um estudo, ela está sempre sujeita a revisões. Ciência é eminentemente subjetiva. Está cheio de estudo aí que foi revisto e chegou-se a conclusões completamente antagônicas às conclusões originais. Vira e mexe acontece isso, sobretudo no que diz respeito à nutrição. Então, no campo de treinamento físico, fisiologia do exercício e alimentação, existe muito espaço para subjetividade. Não é à toa que existe um sem número de discussões entre pessoas que lidam com treinamento físico e nutrição. Os caras ficam discutindo aí, não, será que o ideal é a margarina ou é a manteiga? Como é que eu divido o meu treino? O treino, a pessoa tem que ir lá até a falha ou não vai até a falha? Eu não vou entrar no mérito dessas questões, só vou pontuar aqui que eu como manteiga, pelo simples fato de não ter gosto de plástico, já é o suficiente para mim. E minha saúde está ok, está ótima. Mas não quero entrar no mérito dessas questões. É só para vocês terem uma ideia do quanto ainda as pessoas divertem sobre uma série de assuntos que envolvem treino e alimentação. Então, qual é a solução, Pira? Eu estou perdido, porque uma hora os caras falam uma coisa, outra hora eles falam outra. As pesquisas. E, independentemente das pesquisas, os influenciadores, as pessoas que lidam com treinamento físico e nutrição, eles também não chegam a um consenso com relação a uma série de fatores. O que eu faço? Bom, a minha sugestão aqui existem alguns princípios de fisiologia do exercício e existem alguns entendimentos no campo de nutrição que são meio que praticamente inquestionáveis. Então, o que eu proponho é uma abordagem prática e adaptativa, na qual os indivíduos eles se utilizem desses princípios que são sólidos da fisiologia do exercício e alguns princípios de nutrição, e essa é a base do seu treino e alimentação. E, por outro lado, ajustem os detalhes com base na sua própria experiência. Voltando para aquilo que eu falei, nada é mais soberano do que a experiência própria. E aí entra um dos pontos principais aqui desse estudo, Peer Estudo. Você vai ter que pôr a mão na massa, não só no seu treino, na sua alimentação, mas você vai ter que agir de uma forma mais proativa. Você não pode agir de uma forma passiva, como um ser inanimado, como um ser não pensante, como uma pessoa que segue de forma robótica instruções do treinador sem se questionar, sem sentir o seu próprio corpo, sem ver, será que tá forçando demais ou não tá leve demais? Chega pro seu treinador, tá leve a carga, eu vou aumentar. Eu já aumentei. Não espera ele falar.
Se você vê que você consegue fazer com a forma correta, pode aumentar a carga, mano. O sujeito está lá 3 meses treinando. A pessoa já deveria ter uma noção de como funciona o seu próprio corpo, da sua própria força. Isso é algo instintivo, nem intuitivo. Instintivo. Tá? Porque intuição é uma forma mais sofisticada de inteligência. A pessoa já deveria saber, mas quanto que ela consegue de levantar de peso, qual é o limite dela pulando corda, como que ela chega ali no batimento cardíaco na zona 4, zona 5 da frequência cardíaca máxima, tem uma noção quando ela está ofegante, quando ela está atacando o pau mesmo, acelerando ou não. Isso é instintivo. Basta você prestar atenção no seu corpo, ter consciência corporal. Isso é algo que você tem que trabalhar desde o dia 1. O sujeito que fica agindo passivamente, só esperando as instruções do treinador, é como se ele fosse uma planta, é como se o treinador tivesse ali um joystick, um controle remoto no seu cérebro, né, que ele faz o que ele quer. Falou, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo, agora eu vou te desligar. Te desliguei. Pô, hoje você não treina. Entendeu? Percebe o que eu estou falando? Não dá para agir de forma passiva. Quem faz isso não tem uma grande evolução física. Não vai ter, ou senão a evolução vai ser muito lenta. É como se você estivesse lá com seu pai te ajudando a andar de bicicleta. Você está andando de bicicleta, seu pai segurando a bicicleta. Com alguma sorte, você vai conseguir andar de bicicleta sozinho, né? Com as rodinhas, com aquelas rodinhas do lado. Mas não vai muito mais longe que isso. Se você ficar com essa mentalidade passiva, de uma planta, de um robô. Então, você tem que ser mais proativo no seu treino, sempre questionar, usar o seu espírito crítico, levar em consideração como é que o seu corpo está reagindo e começar a aprender qual que é o seu limite e tentar superar o seu limite, independentemente do que diz o seu instrutor, independentemente do que diz a ciência do esporte, porque você já sabe que ciência é algo subjetivo que pode mudar a qualquer momento. E parar de ficar babando o ovo para quem só fica citando estudo, achando que essa pessoa é uma expert, porque ela sempre cita estudos nos posts dela. Estudos esses que, mesmo quem paga pau para essas pessoas, muitas vezes não leem. A pessoa só lê a transcrição de uma parte da conclusão do que o influenciador colocou lá. Isso quando coloca, porque muitas vezes esses caras simplesmente falam, estudos comprovam, estudos concluem. Mas que estudo? Aonde? Qual é a fonte? Muitas vezes eles nem citam. E quando citam, fica lá só um pedacinho ou só cita e não tem nenhum um pedaço da conclusão, ou se não, coloca lá um pedaço da conclusão. Mas, ainda que você veja a conclusão, ainda que você veja a conclusão integral do estudo, ela por si só não é suficiente para você entender o alcance e robustez desse estudo. Você precisa ler o estudo por completo. Porque tem uma série de fatores nesses estudos científicos que podem limitar e muito o alcance dele. Esse estudo foi feito em humanos ou em ratos? Humanos é muito mais sólido. O estudo foi randomizado ou não randomizado? O estudo foi feito por 3 anos ou 3 semanas? Qual o tamanho da amostra? O estudo se baseou numa amostra contando com 10 mil pessoas ou 20 pessoas? Revisão por pares. Esse estudo foi revisado por pares que também têm um conhecimento notório, específico sobre o assunto. Conflitos de interesses. Esse estudo foi financiado por alguma empresa que pode ter conflito de interesse. Por exemplo, uma farmacêutica financia um estudo que trata justamente de um remédio que essa própria farmacêutica faz para emagrecer, por exemplo. E a conclusão do estudo é de que o remédio é super eficaz e tem praticamente nenhum efeito colateral. Você vai confiar nesse estudo? Outro ponto. Vira e mexe, esses influenciadores citam alguns estudos escolhidos a dedo para corroborar o entendimento que eles já têm, a opinião deles sobre determinado assunto. Sendo que tem outros estudos sobre o mesmo assunto que têm conclusões diversas, até mesmo antagônicas. Portanto, todos esses fatores devem ser avaliados para saber se o estudo é robusto ou não. E ainda que seja, por mais robusto que seja, por mais que todos esses fatores sejam muito sólidos, eu volto a dizer aqui, o que importa mais do que tudo é a sua experiência prática. Porque, independentemente da conclusão do estudo, pode ser que na sua experiência
faça sentido tomar um rumo diferente daquele que a conclusão do estudo aponta. Lembrando que muitos desses estudos são feitos com pessoas que estão iniciando ou são muito sedentárias. De repente você já está mais avançado, se intermediário. Estou falando de um treino de uma geral, seja treino de força, seja treino de cardiorrespiratório. Eles pegam as pessoas aí que estão sedentárias, cheias de problema, cheias de doença, obesas, pacas, nunca treinou. Aí chega a uma conclusão. Ok, mas você já está no nível mais intermediário. O que funciona para essas pessoas não vai funcionar da mesma forma para você. Normalmente não. Portanto, você tem que ter essa consciência corporal e, ainda que você use o estudo como referência, e é aí que está o X da questão, você tem que usar, você não pode considerar o estudo científico ou a palavra do seu instrutor ou de quem quer que seja como uma verdade absoluta. Você vai ter que fazer uma avaliação com base na sua percepção de como o seu corpo está reagindo. Você vai ter que adquirir isso. Não tem para onde fugir, porque senão você não evolui. Você não evolui ou evolui muito devagar, como dito anteriormente. Então, voltando para a sugestão que eu comecei a falar lá do que fazer, primeira coisa, você vai levar em consideração a sua intuição. Sim, intuição é muito importante, além da palavra do instrutor, da conclusão de determinado estudo científico, entendimento de quem quer que seja. Então, você vai ter que levar em consideração a sua experiência prática, como o seu corpo está respondendo e começar a entender isso. Além disso, você vai partir do entendimento daquilo que já está mais sólido na ciência. Por exemplo, para emagrecer, acho que nessa altura do campeonato, praticamente ninguém vai questionar que você tem que estar num déficit calórico. Essa é uma lei fundamental da termodinâmica aplicada à biologia humana, que se você que fica vendo aí trocentos vídeos como emagrecer pulando corda, como emagrecer fazendo isso, não entendeu isso até agora, você não está prestando atenção nas coisas. Você tem que estar em déficit calórico. Então, esse é um princípio praticamente inquestionável. Agora, como você vai chegar nesse déficit calórico, aí entra uma série de questões. Pô, vou fazer exercício físico, mas eu vou gastar tanta energia, aí eu não posso comer calorias demais também, determinados tipos de exercício aceleram meu metabolismo, eu posso ter um emagrecimento mais eficaz. Tem uma série de coisas que você tem que levar em consideração, e aí sim você chega nos detalhes que você vai ajustando, com base em protocolos, métodos e tudo mais, mas também, sobretudo, com base em como você sente que seu corpo está respondendo. E uma forma de você entender como você vai aplicar o seu treino, por exemplo, é se utilizar dos princípios da fisiologia do exercício, tais como princípio da individualidade biológica, princípio da especificidade, princípio da supercompensação, princípio da sobrecarga progressiva, princípio da reversibilidade, princípio da interdependência volume versus intensidade. Eu não vou falar disso agora, não é o objetivo desse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando desses princípios, detalhando cada um deles e como você pode utilizá-los de uma maneira geral para montar os seus treinos, seja o treino de força ou treino cardiorrespiratório. Quando você entende esses princípios, fica muito mais fácil você fazer um programa para você mesmo, que você vai adaptar com base nesses princípios e com base nos seus objetivos. Você quer perder gordura, quer emagrecer, ou você quer ganhar músculo, você quer melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, você quer melhorar a sua força, e por aí vai. Então, basicamente é isso. Você foca naquilo que é considerado meio que inquestionável, praticamente inquestionável, e você usa os princípios da fisiologia do exercício como guias, ao mesmo tempo em que você permanece flexível e experimental com os detalhes. Experimental, é isso, você vai experimentando. Você pode ouvir as instruções do personal trainer, mas não deixe de experimentar você mesmo. Você vai fazendo e vai sentindo. É aí que você vai ajustando, vai fazendo ajuste fino, se conhecendo e fazendo os ajustes necessários. Com isso você vai ganhando mais autonomia, não vai ficar dependente de um terceiro para toda hora. Putz, o que eu faço? Não sei o que eu faço. O que eu faço para emagrecer? Como eu ganho força? Como eu ganho músculo? E parem, por favor, de ver trocentos vídeos que são praticamente cópia e cola um do outro, sobretudo quando é mesmo uma pessoa que está
postando, né? Ela faz um vídeo, trocentos vídeos. Outro dia eu vi um cara ali, falando de corda. Sim, você vê os últimos vídeos dele, como emagrecer pulando corda. Pô, mano, quantos vídeos, mas sim os últimos. Essas pessoas fazem isso porque é o tipo de informação que o público em geral busca. Mas tem muita gente aí que já viu o vídeo, inclusive da mesma pessoa, e vai lá e fica vendo trocentos vídeos praticamente iguais sobre o mesmo tema. Não faz sentido isso. Absorvam a informação, entendam os conceitos, anote num caderninho, no Google Docs, sei lá o quê. Pronto, é assim. Quer emagrecer, precisa estar em déficit calórico. Como é que eu vou fazer isso? Ou eu vou contar calorias, ou eu vou contar macros, ou eu não vou contar nada, mas eu vou comer limpo, com alimentos que saciam, e aí eu vou sentindo se eu estou com fome ou não, fome real ou é fome emocional, basicamente o que eu faço, tá? E me olho no espelho, se eu estou emagrecendo, está funcionando, estou em déficit, tá? Senão, provavelmente estou comendo mais do que eu preciso de energia. Eu vou experimentando. Eu já me conheço o suficiente para saber razoavelmente bem o que funciona para mim ou não. Você pode contratar um nutricionista, você pode contratar um personal trainer, veja o que é melhor para você, mas não deixe de agir de uma forma mais proativa. Agindo assim, você vai ter resultados muito mais sólidos, muito mais consistentes, muito mais rápidos. Portanto, a conclusão é: você não deve usar estudos científicos ou a palavra de terceiros que seja como uma regra absoluta. Tá? Adotar cegamente estudos e pesquisas ou a opinião de terceiros sem questionamento, por mais experts esses terceiros possam ser, adotar isso sem um questionamento crítico pode limitar o pensamento próprio e a reflexão. Quando alguém aceita informações sem questionar ou sem tentar entender como elas se aplicam ao seu contexto pessoal, há um risco de reduzir a própria capacidade de análise criativa, crítica e adaptativa. Em outras palavras, porque eu fui generoso aqui, não seja uma maldita planta. Comece a pensar por si mesmo. Comece desde o dia 1. Ainda que você se utilize de pesquisas como referência ou do trabalho de personal trainers, nutricionistas, etc. e tal. Essa capacidade de ouvir o próprio corpo, sentir o próprio corpo é essencial. Eu quero pessoas pensantes aqui. Não quem aceita um protocolo de uma forma cega. O ideal, em princípio, eu sempre falo em princípio, é que você pule tantos minutos, tantas vezes por semana e tal, mas tem uma série de... Isso é muito relativo, depende do seu contexto, cara. Não adianta você querer uma colinha, uma receita de bolo. Isso não é preguiça minha. Eu não posso deixar de falar a verdade. A verdade é que o que funciona para um pode não funcionar para outro, depende do seu contexto, é tudo muito relativo. Eu não posso fugir disso. Não posso dar um protocolo engessado. Isso não faz o menor sentido. Então, comecem a pensar, comecem a se testar e prestar atenção no seu corpo. Beleza? Você pode não concordar com o que eu falei aqui, com nada do que eu falei aqui, você pode discordar em parte, você pode ter pego alguma bronca, ok. E se você discordar, faz todo sentido também, porque você, como eu disse, é um ser pensante, não é mesmo? Então você tem aí seu espírito crítico. Você não vai ingerir tudo que te jogam como se fosse uma verdade absoluta sem questionar. É isso que eu quero das pessoas. É isso que difere vocês, humanos, de plantas. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal se não está inscrito e me diz aí nos comentários se você quer que eu aborde algum outro tema. Eu quero fazer alguns vídeos com formato mais longo aqui no YouTube, a plataforma me permite isso, ao contrário do Instagram, que eu já estou meio de saco cheio, né? Eu não gosto de fazer coisa curtinha, e TikTok nem se fale, é a raspa do tacho. Eu estou lá, mas eu detesto aquele troço. Então, basicamente é isso. Valeu!